Outra coisa que é a minha dúvida, acho que é a última pergunta que eu tenho aqui. Quando eu leio, eu até fiz esse comentário lá na reunião em Xinguara. Quando eu leio o Código Florestal, o Decreto 6.514, eu tenho lá que a área do embargo restringe-se à área efetivamente estudando. Quando os frigoríficos vão fazer a consulta, a gente sabe que é tudo exigido e obrigatório por conta do TAC, com o Ministério Público Federal. A gente tem visto muitas áreas que têm uma porção pequena da sua propriedade embargada e o restante também, por mais que não esteja embargado, fica restrito para negociação. Em uma certa reunião lá em Brasília, a gente indagou isso e a gente ouviu de pessoas do alto escalão lá falando, não, mas não é assim não, tem que liberar. Pô. Então, vocês têm que falar lá na prática, porque lá na ponta não está assim. É possível essa adequação, doutor, o senhor vê como possível, se a gente tiver um Ministério Público participando, para que a gente consiga, por exemplo, uma propriedade de 100 hectares, 100 alqueires, que ela tenha 10% de área apenas com alguma restrição, com embargo, eu calcular uma quantidade de unidades animais de cabeças que ela cabe naquele restante e liberar aquela propriedade para isso, para ser comercializada, manter apenas restrito o percentual da área embargada? É uma pergunta que muitos produtores nos fazem. Doutor, mas eu tenho uma fazenda de 100 alqueires e o meu pródios ou o meu embargo, ele se limita ali em 10 alqueires, 5 alqueires, 2 alqueires. E o restante que não está doente, vamos dizer assim, o senhor vê alguma possibilidade de algum trabalho, alguma forma da gente separar essa possibilidade de negociação, que é uma pergunta que eu recebo muito aqui. Doutor, justamente por conta dessa pergunta que o senhor está falando, que nós criamos o procedimento, o CIFLO, né? Então, a intenção foi justamente essa. Por quê? Porque no caso da pecuária, é muito difícil monitorar o boi. Então, por exemplo, quando é um desmatamento da soja, quando você faz a visualização da superfície do solo da propriedade, ainda mais de satélite, você consegue visualizar o plantio de soja. Então, você sabe se naquela área embargada está havendo plantio e produção ou não, da mesma maneira que você sabe daquela área do prótese se está havendo plantio e produção ou não. Então, você consegue monitorar isso visualmente. No caso do boi, não consegue. Então, a não ser que a área já esteja restaurada, que a floresta já bem virada de juquira, né? Ainda quando é pastagem, você não consegue visualizar se a área está ou não sendo utilizada para atividade pecuária. Então, em função disso, todos os acordos, todos os tratados, todos os termos de ajustamento de conduta, todas as exigências de grandes varejistas, de costumes, são no sentido de que se houver a ocorrência de um polígono de prótese de 6,25 hectares, é um alqueire e meio, né, em diante, que a fazenda fica bloqueada até que ela seja regularizada. Então, em função disso tudo, é que o mal, né, na época que a gente foi atrás do Ministério Público para falar do problema, a gente falou, nós precisamos criar um procedimento emergencial para aquele produtor que tem uma pequena fração de desmatamento conseguir se regularizar e voltar para o mercado formal, igual eu já disse. Então, esse que é o sentido e essa que é a intenção do procedimento que a gente está criando. É para aquele produtor que tem 2, 3 alqueires, 4, 10, 15 hectares, que ele possa isolar aquela área rapidamente e retornar com a certidão do mercado formal. E a partir daí ele vai provar que aquela área de fato não está sendo utilizada e que vai restaurar e resolve o problema comercial dele. Aí vai resolver o problema comercial, o problema fiscal, o problema de tudo ali. Ele resolve uma série de problemas quando ele consegue se regularizar e voltar para o mercado formal. Mas em função da questão técnica relacionada ao monitoramento, você tem que entender que você não consegue visualizar onde o boi anda na propriedade, da mesma maneira que você consegue visualizar onde tem soja, onde não tem, onde tem milho. Então, você consegue ver isso na imagem de satélite e aí você toma a decisão por bloquear ou manter ou liberar a propriedade em função dessas questões técnicas relacionadas à possibilidade de visualização.